Vamos abrir a palavra do Senhor, segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos dividir a exposição desse capítulo em duas partes. Hoje à noite, com a graça de Deus, até o verso de número 9. E no próximo domingo concluiremos, então, o capítulo e, consequentemente, a epístola. O pastor Russell Shedd fez uma afirmação que considero bastante pertinente antes da leitura do texto bíblico. Ele disse que a palavra de Deus deve penetrar a mente, abalar as emoções e influenciar a vontade. Então, que a nossa mente receba a palavra, que ela seja abalada pela palavra, nossas emoções abaladas e nossa vontade influenciada, inclinada pela palavra do Senhor. Vamos ler alternadamente de 1 a 9. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vou dizer como aquele pregador, os irmãos podem ler melhor, tá certo? Então, vou ler o 3º, 4º em diante, leiam com mais entusiasmo. É a palavra de Deus, vocês estão lendo. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias sobrevirão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vamos ler juntos o 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu lhe peço que permaneça com a Bíblia aberta, mas antes e acima de tudo, com reverência, com atenção, porque nós lemos a santa palavra de Deus. O tema dessa noite é sobre o coração pastoral do apóstolo Pedro. É nítido e é evidente as palavras que ele escreveu pelo Espírito Santo, que demonstram um cuidado pastoral. Ele já havia escrito a respeito do cuidado pastoral, voltando uma página aí da sua Bíblia, capítulo 5, os primeiros 4 versículos. Ele fala concisamente dos privilégios, das responsabilidades, das qualificações, dos perigos inerentes ao pastorado e, por fim, ele lembra da recompensa gloriosa que espera aqueles que forem encontrados fiéis. Certamente, queridos, em todas as épocas da história da igreja, o pastorado foi questionado. Quando a gente lê histórias dos avivamentos, por exemplo, que aconteceram na Inglaterra,
País de Gales, outro na Escócia. Quando houve uma decadência na igreja, a igreja se mundanizou. Era comum, é até assustador dizer isso, pregadores que se embriagavam tanto que eles simplesmente caíam diante do prato de comida, com o rosto no prato, de tão bêbados que estavam, tão distanciados da realidade, tão longe. E o pastorado era bastante questionado. Mas Deus, em sua graça, sempre preservou um remanescente fiel. Gente de Deus, gente que se mantinha firme, que pregava a palavra com poder e autoridade. Hoje, o pastorado é questionado por causa, especialmente, das questões financeiras e dos escândalos sexuais. Muitas pessoas não acreditam nos pastores, olham para eles como interesseiros, como mercenários. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos encontrados fiéis. E eu queria destacar aqui duas verdades que o texto mostra claramente sobre o coração pastoral do apóstolo Pedro, para dizer que, pela graça de Deus, ele tem preservado um remanescente fiel. Gente que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a igreja do Senhor, e que pela graça dele, tão somente pela graça dele, pela misericórdia, são pessoas comprometidas com a verdade de Deus. E Pedro é um modelo para nós. Vou dividir então a mensagem em duas partes. Primeiro ponto, os versículos 1 e 2. Um homem de coração pastoral instrui fielmente a igreja do Senhor. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu considero que a igreja é muito bíblica e muito sábia nesses conceitos, a nossa igreja é presbiteriana, uma igreja de presbíteros. E em nossa igreja, os presbíteros são denominados de presbíteros docentes e presbíteros regentes. O pastor, ele é um presbítero docente. Os presbíteros, que daqui a alguns minutos estarão servindo a congregação com os elementos da ceia, eles são presbíteros regentes. No entanto, tanto os docentes, os regentes, eles são pastores. E que cada presbítero se perceba como um pastor, alguém que foi vocacionado. Já tem sido dito desse púlpito, isso é verdadeiro. Ser presbítero não significa uma promoção a alguém que foi diácono, não tem nada a ver. É uma questão de vocação. Um diácono que se torna presbítero sem vocação será um desastre. E um presbítero vocacionado para ser presbítero que se torne diácono também não cumprirá bem a sua função. É uma questão de vocação, é uma questão de chamado. E nós precisamos resgatar o conceito bíblico do presbítero, que é o pastoreio. Não é poder, não é mandar, mas é pastorear, é apacentar. E Pedro diz isso muito bem no capítulo 5, voltando aqui na sua primeira carta, capítulo 5. Ele que era um apóstolo, ele se autodenomina presbítero. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E o que é que ele diz? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A igreja é do Senhor, o rebanho é do Senhor. Pastoreai a igreja de Deus, pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Quando Pedro foi restaurado pelo Senhor, depois de haver negado a Jesus por 3 vezes,
e ter praguejado e ter dito, eu não conheço esse homem, e alguém dizer a ele, mas seu modo de falar o denuncia. Ele disse, não, de modo nenhum. E quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou, Jesus olhou para ele, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Lendo o Evangelho de João, Pedro certamente já tinha desistido mesmo de sua vocação, que era de ser pescador de homens. Mas o Senhor não desistiu dele, foi ao encontro dele. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ele ficou entristecido por haver o Senhor perguntado pela terceira vez, e ele respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse, pastoreia as minhas ovelhas. E ele, pela graça de Deus, foi um pastor restaurado pelo Senhor e pastoreou o rebanho de Deus. O termo pastorear, literalmente, significa cuidar do rebanho. Essa é a ideia. E enfatiza a responsabilidade de guiar, de proteger, de alimentar. É isso que um pastor precisa fazer. É isso que um presbítero regente precisa fazer. Um presbítero docente. É isso que um seminarista precisa aprender a fazer. Os pré-seminaristas, os aspirantes ao sagrado ministério que estão aqui hoje, precisam aprender. É essa a vocação. Cuidar do rebanho de Deus, apacentar a igreja de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina alguns princípios aqui nesses 2 versículos. Vejam bem. Pedro cria no valor da repetição. A relação entre pastorear e pregar, pastorear e ensinar, pastorear e ministrar. Às vezes, quem sabe as ovelhas estão lá pensando, olha, o pastor está repetindo demais essas coisas, ele fala demais essas coisas, ele repete sempre essas coisas, né? Uma vez disseram isso a George Whitefield. Por que o senhor sempre prega, importa-vos nascer de novo? Sua pregação é sempre a mesma coisa? Importa-vos nascer de novo. Por quê? É que prega sempre isso. E ele respondeu, é porque importa-vos nascer de novo, né? Essa era a necessidade. Então, uma pessoa comprometida com o Senhor, com a palavra de Deus, usa esse recurso. Repetir é útil para que a verdade chegue à mente e ao coração. É impressionante como nós somos propensos a esquecer as verdades eternas, né? Querem ver 2 exemplos bíblicos da importância da repetição? A celebração da ceia do Senhor. Conquanto a obra de Cristo tenha sido perfeita, completa, hoje na escola dominical, creio que todos nós que estudamos a lição do Apocalipse, fomos impactados quando nós estudamos a respeito do cálice da bênção. E a mim me tocou tanto ter lido assim, que o Senhor, ele sorveu o cálice da ira de Deus. Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E quando nós participamos da ceia, nós tomamos então o cálice da bênção em Cristo Jesus. Olha que figura linda e apropriada para esse dia de celebração da ceia. Dia desses eu estava conversando com o pastor Cláudio, porque ele já falou aqui do púlpito. E aí eu quero colocar isso para a sua reflexão também. Por que não celebramos a ceia do Senhor todos os domingos? E alguém podia dizer, objetar dizendo, mas isso se tornaria uma rotina. Queridos, há muitas evidências escriturísticas e que a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Por que não fazer isso? Eu queria deixar essa reflexão para você, presbítero regente, para você, igreja. Porque essa instrução do Senhor foi para que não nos esquecêssemos, porque a tendência nossa é essa. Leia o Salmo 106, 107, por exemplo. O Senhor vai falando através do salmista sobre os feitos de Deus, os atos de Deus poderosos lá no Egito, a libertação do povo. No entanto, está escrito lá,
logo eles se esqueceram. Essa é a tendência. E a celebração da ceia do Senhor é para que nós nos lembremos constantemente do sacrifício de Jesus, do que ele fez na cruz. Então pense nessa questão. Um outro exemplo bíblico que eu queria citar aqui, o apóstolo Paulo, a quem Pedro cita nessa epístola também. Rapidamente um versículo, que está aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 1. É rapidinho, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então o apóstolo Pedro está ensinando aqui esse princípio, nesse primeiro versículo, e no segundo versículo também, desse 3º capítulo. Irmãos, ele começa: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, a repetição de verdades que são essenciais. Segundo ponto, dentro desse primeiro, segundo subponto, Pedro aprendeu a ser amável no modo de falar. Pedro torna o tom da carta profundamente pessoal e pastoral. Olhe comigo aí nesse capítulo 3, em 4 ocasiões nesse capítulo, ele chama seus leitores de amados. Verso 1, amados, essa é agora a segunda epístola. Verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Verso 14, por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E no verso 17, vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Isso é uma expressão afetuosa que evidencia o relacionamento do pastor com o rebanho. E eu creio que essa é uma realidade que precisamos resgatar, queridos. No trato, um famoso pregador disse, falando a pregadores: quando você estiver diante da congregação, olhe para os seus irmãos, ame os seus irmãos. Ministério é vocação, ministério não é emprego, ministério não é negócio, ministério é vocação. Certamente poucos teriam escolhido o ministério, mas é uma questão de vocação. Paulo chega a dizer, primeira carta aos Coríntios: ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu tenho sobre os ombros essa responsabilidade. No entanto, a relação precisa ser afetuosa, da parte do pastor para com o rebanho, do rebanho para com o pastor. Nunca se esqueçam que um pastor, um presbítero regente, um presbítero docente, esses homens são, parece uma redundância que eu vou dizer, mas é verdade, esses homens são humanos, são pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos e paixões que quaisquer outros. São pessoas que não podem prescindir da graça de Deus, da sua oração, do seu cuidado. E é preciso haver uma relação afetuosa, pastor e igreja. Quando o pastor está falando da parte de Deus, dizendo assim diz o Senhor, seu coração precisa estar cheio de amor, de fraternidade, de zelo. Mesmo quando precisa ser duro, ser mais incisivo, por amor. Não é para machucar, não é para ferir, não é para dar o troco, não é para humilhar a pessoa, não é para tratar de questões pessoais, mas é um compromisso com a palavra de Deus. E como esse Pedro foi trabalhado, aquele homem outrora tão tosco, até meio grosseiro, ele foi trabalhado pela graça de Deus e o seu coração agora é um coração pastoral. Presbíteros, docentes e regentes, amem a igreja do Senhor Jesus. Falem
com os membros da igreja, com amabilidade. Quando Paulo instruiu Timóteo a tratar as várias classes de pessoas da igreja, isso é tão precioso, um jovem pastor sendo instruído, e serve para todos nós pastores. 1 Timóteo, capítulo 5. Veja aí a palavra de Deus, olha aí. Não repreendas ao homem idoso. Você vai falar um idoso, a instrução bíblica para um coração pastoral é: não repreendas ao homem idoso, exorta como a pai. Quando você, presbítero, presbítero docente, regente, estiver falando a um idoso, exorte-o como a um pai. Aos moços, como a irmãos. Paulo está falando a um jovem pastor Timóteo. Aos moços, como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães. As moças, como a irmãs, com toda a pureza. Então, Pedro demonstra aqui um coração pastoral, alguém que está comprometido com o ensino, usa o método da repetição, não pela repetição em si mesma, mas como método de ensino, usa de palavras amáveis. Uma outra verdade fundamental aqui que nós aprendemos é que ele cria na unidade das Escrituras Sagradas. Um pastor que não crê nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento como sendo palavra de Deus e única regra infalível de fé e de prática, um presbítero, docente ou regente que não crê nas Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus e nem na sua unidade, será um grande mal para a igreja. E é interessante a linguagem que Pedro usa. Olhe no versículo 2 aí, queridos. Quando ele diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. É interessante, para ele, a Bíblia está centrada em Jesus. É um livro centrado em Jesus. E nesse versículo 2 ele deixa claro que os apóstolos do Novo Testamento foram investidos da mesma autoridade que os profetas do Velho Testamento, a unidade das Escrituras Sagradas, cujo tema central é a pessoa bendita de Jesus, sua pessoa e sua obra redentora. Mas ele está dizendo, tanto os profetas do Velho Testamento, como os apóstolos do Novo Testamento, eles foram investidos da mesma autoridade. E uma quarta afirmação sobre o coração pastoral de Pedro é que ele apacentou o rebanho do Senhor. Eu destaquei aqui alguns pontos breves que mostram isso. Por exemplo, como pastor do rebanho, ele os alimentou. Ele defendeu a fé. Ele advertiu acerca das heresias. Ele o fez com espírito de amor. Ele cuidou para que suas ovelhas tivessem uma mente esclarecida, como fica claro aqui na segunda parte do verso 1. O cuidado pastoral ficou evidente através dessas duas epístolas que ele escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus. E o que ele fez com que as suas ovelhas se lembrassem da palavra de Deus. Dou graças a Deus, porque essa igreja é uma igreja que tem priorizado a exposição das Escrituras Sagradas. Dou graças a Deus, porque essa é uma igreja que tem priorizado na escola dominical a exposição fiel da palavra de Deus. Queridos, eu lhes digo, não para a vaidade de homem nenhum, de ninguém, para a glória de Deus tão somente. É um privilégio ter uma escola dominical com um conteúdo tão rico. Há anos que a igreja vem caminhando em um currículo importante, bíblico, com as verdades essenciais. E nós não podemos perder essa oportunidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar. O segundo ponto: um homem de coração pastoral não apenas ensina fielmente a verdade de Deus, mas ele protege o seu rebanho dos lobos, saqueadores, destruidores. Ele não apenas dá a instrução da verdade, mas ele alerta, ele
adverte contra as investidas dos lobos devoradores, saqueadores. Aquele capítulo belíssimo do Evangelho de João, capítulo 10, quando Jesus fala a respeito do bom pastor. Ele mostra uma diferença clara entre o pastor e o mercenário. Jesus disse, o mercenário vê vir o lobo e ele faz o quê? Ele foge, porque ele não é pastor. Mas o pastor, o bom pastor, ele defende o seu rebanho até a morte. E foi o que Jesus fez, quando a gente lê João capítulo 10, versículo 15. Ele deu a sua vida. Jesus é o bom pastor. Eu gosto muito daquele texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém, onde seria preso, e ele chama os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, e ele faz uma síntese de sua permanência na Ásia Menor, quando esteve por 3 anos, ensinando a verdade. E agora ele chama os presbíteros da igreja, os regentes e os docentes. E essa é uma palavra para o meu coração e para o seu coração, presbítero. A palavra que Paulo disse a eles é a seguinte: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E volto a dizer, bispo aqui não é um título, mas uma função de supervisão. É uma função do pastoreio, ser um bispo, um supervisor. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E Pedro conclui dizendo, portanto, vigiai. Qualquer pastor, qualquer presbítero, seja ele regente, seja ele docente, que deixe de proteger o povo, o rebanho de Deus, com os cuidadosos ensinos bíblicos, que não consiga discernir um lobo em pele de carneiro ou um cordeiro, ele está subestimando a sua vocação e a sua posição. Ele deve ser um vigilante, ele deve estar atento. Por isso, é esperado que um presbítero, docente e regente conheça a igreja. E aí eu queria deixar uma palavra para a sua reflexão. Nós precisamos, em Deus, na presença de Deus, nós precisamos conjuntamente, em reunião do conselho, nós precisamos em estudos, em oração, nós precisamos encontrar meios para que o rebanho seja conhecido por nós e pastoreado por nós. Porque encontros dominicais apenas não nos permitem esse pastoreio. Não é verdade? A gente chega aqui para o culto e sai do culto da manhã direto para a escola dominical, e sai da escola dominical para casa, e volta na hora do culto, e depois a gente fica, geralmente alguns minutos à noite, uma conversa e tal, e a gente vai embora. Mas a gente precisa conhecer o rebanho, precisa se encontrar com o rebanho, precisa encontrar meios, recursos, conhecer aquela família que vive um drama, que vive conflitos e relacionamentos. Nós precisamos encontrar e conhecer aquela vida que vive uma crise existencial. Nós precisamos conhecer aquela família que foi atingida pelo desemprego. E você diz, bom, isso é função dos diáconos. E é também, mas é função de todos nós. Porque quando Paulo escreveu a Timóteo sobre a maneira como pastorear as várias classes de pessoas, mais adiante, ele fala sobre o tratamento para com as viúvas, que as viúvas, verdadeiramente viúvas, devem ser honradas. Então nós precisamos encontrar recursos. Na verdade, os membros da igreja, em geral, são tão ocupados, e presbíteros também, eles têm suas atividades profissionais, e eles correm, têm seus deveres de casa. Nós precisamos de sabedoria do alto, nós precisamos encontrar meios para que a igreja seja pastoreada por nós
Não é isso que diz a Bíblia, que nós devemos conhecer o estado de nossas ovelhas? É essa a instrução da palavra de Deus. E para proteger o rebanho, preciso conhecer o rebanho, preciso ensinar o rebanho. Naqueles dias de Pedro, havia escarnecedores, zombadores, que estavam penetrando as igrejas e tentando ganhar o coração dos membros da igreja, dos irmãos, tentando afastá-los da verdade de Deus. E olha aí para o verso 3 desse capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, disse Pedro, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Estava estudando esse texto e aprendi que essa pergunta é mais do que uma pergunta, isso é um recurso literário. Na verdade, é um recurso hebraico para expressar-se. E sabe o que significa essa pergunta? Onde está a promessa de sua vinda? Implicava que aquilo pelo qual se estava perguntando não existia absolutamente. Quando um escarnecedor está perguntando, onde está o cumprimento daquela promessa? Na verdade, alguém que perguntasse assim estava dizendo, isso absolutamente acontecerá. Nunca acontecerá. E aí fui ver alguns textos da Bíblia, por exemplo, nos dias do profeta Malaquias, havia quem perguntasse assim também, por exemplo, onde está o Deus do juízo? Cadê o Deus do juízo? Ou então, em que nos tem amado o Senhor? Quando alguém pergunta assim, em que nos tem amado o Senhor? Eu observo e não vejo nenhuma evidência do amor de Deus. Era isso que eles estavam dizendo. Onde está a promessa de sua vinda? Ele não virá coisa nenhuma. O salmista diz isso, Salmo 42, verso 79, Salmo 79, pessoas que perguntavam, os incrédulos perguntavam, o teu Deus, onde está? E era uma maneira de machucar o salmista na hora da sua dor. Onde está o seu Deus? Nos dias do profeta Jeremias, o povo incrédulo perguntava também, onde está a palavra do Senhor? Onde está? Que se cumpra. E os hereges e os falsos mestres, nos dias de Pedro, estavam negando plenamente que Jesus pudesse voltar outra vez. Esses falsos mestres, esses zombadores, escarnecedores, são identificados aqui, como vimos há algumas semanas, na exposição do capítulo 2. O que eles estavam dizendo é o seguinte, o mundo continuará existindo, a vida continuará existindo. Eles eram devassos, eles eram cínicos, eles estavam zombando. E há pessoas hoje que falam exatamente assim, Jesus não virá coisa nenhuma. Essa história eu ouço há muito tempo, ele não virá. O que eles estavam dizendo é o seguinte, o mundo continuará existindo, nós continuaremos com as nossas práticas, com a nossa vida, e nada mudará. E Pedro, então, com a autoridade apostólica, eu quero destacar aqui duas ações de Pedro, protegendo o rebanho desses falsos mestres. Com a autoridade apostólica, ele cita as Escrituras e refuta os falsos mestres. E é assim mesmo, a nossa arma é a palavra de Deus, queridos. Ele cita as Escrituras. Por exemplo, olha aí, verso 5. Ele lembra-os de que Deus criou o céu e a terra em um momento específico. Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ele está citando Gênesis capítulo 1, a criação. Quando o mundo se tornou corrompido, Deus então executou o seu juízo por meio do dilúvio. E é isso que Pedro está dizendo, refutando os hereges. Ele está dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Quanto tempo faz que a gente ouve falar sobre isso? E aí ele diz, estão lembrados que houve céu e terra, que foram criados pela palavra de Deus, mas estão lembrados também que, como manifestação do juízo, Deus os destruiu. Verso 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo,
afogado com água. E aí o verso 7, olha como Pedro é didático. Assim como Deus julgou a impiedade no passado, ele voltará a fazê-lo no futuro, não com água, mas com fogo. E Pedro, que não era um cientista, Pedro, que era um homem iletrado, indouto, mas que falava com a sabedoria do alto do Espírito de Deus, olha a linguagem que ele usa. Queridos, os céus que agora existem, e Pedro não era um Einstein, né? Mas ele fala pelo Espírito de Deus, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição de todos os homens ímpios. Olha como a providência nos guia. Hoje começamos a estudar a preparação para o derramar das taças com a ira de Deus. Isso muito impactou meu coração e eu creio que o seu também. Nos lembrarmos com gratidão que Jesus sorveu o cálice da ira de Deus para que pudéssemos tomar o cálice da bênção. Nós aprendemos também que haverá um tempo quando não será mais possível arrependimento. Quando chegar o limite da ira de Deus. E Pedro estava dizendo isso, vocês estão zombando. Ele estava alertando a igreja. Os céus existem desde o início, criados pela palavra de Deus, a terra. Mas veio o juízo de Deus com água na época do dilúvio, por causa da impiedade, da corrupção. Virá também o juízo de Deus com fogo. E aí, a segunda instrução de Pedro, ele lembra que a igreja, e ele refuta aqueles escarnecedores de forma enérgica. Ele lembra que Deus vê o tempo de modo diferente, como o homem vê o tempo, e que Deus é fiel às suas promessas, porque para ele, que é o eterno, ele não está limitado pelo tempo. Um dia para Deus como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então quem está dizendo, está demorando, na verdade nem sabe que para o eterno não há limite de tempo. E ele diz algo ainda da graça de Deus. Se Deus parece demorar o cumprimento de sua promessa, do ponto de vista humano, é para o nosso próprio bem. Não retarda o Senhor a sua volta, como muitos a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Guarde essa palavra. O Senhor não é lento, ele é longânimo. Ele é paciente. Ele não é impotente, ele é longânimo. E ainda mantém a porta do arrependimento aberta. Ainda a porta do arrependimento está aberta. E se você que está aqui nesse santuário, você que acompanha via internet, não se deu conta de que ainda a porta do arrependimento está aberta, que hoje, pela graça de Deus, seja o dia aceitável, seja o dia da salvação. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, está desviado dos caminhos do Senhor, é uma tolice, é uma loucura. Arrependa-se pela graça de Deus e volte. E você que ainda não crê, que você clame pela misericórdia de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu creia. Eu quero concluir com exatamente essa ênfase. Queria ler 2 textos, se você pudesse abrir a Bíblia comigo. Isaías capítulo 55. Um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento. Isaías capítulo 55. Versos de 6 a 9. Estavam aqueles zombadores dizendo, onde está o cumprimento da sua palavra, da sua vinda? Isaías falou pelo Espírito de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos,
Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O outro texto, Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, de 11 a 14. O Espírito de Deus usou esse texto bíblico que vou ler agora para a conversão de Agostinho de Hipona. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vou dizer como diz muitas vezes o livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Senhor toda a glória. Amém. Amém.